Seja muito bem-vindo ao programa Fides Reformata. Essa é a segunda temporada do nosso programa. A primeira temporada aconteceu lá em 2019, gravamos diversos episódios e agora estamos voltando com essa nova temporada do Fides Reformata. Você encontra esse e outros episódios nos canais do Andrew Jumper, canal do YouTube, e também no IPB Multi e outros canais da Igreja Presbiteriana do Brasil. No programa de hoje nós estamos recebendo o doutor Dario Cardoso, que escreveu há algum tempo atrás o artigo A Pregação nos Salmos, Razões e Benefícios. Seja muito bem-vindo, Dario. Olá, João. Alegria poder voltar a expor os nossos artigos neste programa e poder chamar a atenção do público para aquilo que a gente tem procurado compartilhar dos nossos estudos. Bom, em primeira mão aí para o pessoal, vai ter alguma novidade a respeito de livros sobre os Salmos? Estamos aí quase no processo aí de produção, né, já de impressão de uma coletânea de estudos nos Salmos feitos pelo professor João Paulo, pelo professor Daniel, professor Geimar, por mim, Mauro, outros irmãos que durante essas 2 décadas, mais ou menos, né, de material que estamos reunindo, estudaram os Salmos, creio que vai abençoar muita gente. Graças a Deus. Espero que saia esse ano ainda, né? Eu também espero. Dario, o que motivou você a escrever esse artigo? É muito interessante a gente observar o quanto que os Salmos fazem parte da vida da igreja e utilizado de muitas formas, mas eu tenho notado que existe uma certa falta de empenho na exposição dos Salmos. A pregação dos Salmos foi muito recorrente, muito presente no passado, e hoje os Salmos ficam mais ligados à nossa liturgia, na leitura, ou na parte musical, né, nos cânticos, e eu senti que precisava trazer um pouco de estímulo à pregação em si dos Salmos, e também, para aqueles que já pregam, algumas coisas que podem ser observadas na pregação desse livro e que podem, então, estimular e trazer um repertório melhor para aqueles que se dedicam a essa pregação. Uhum. Quais são os erros mais comuns de pregadores por aí quando pregam os Salmos? Você poderia dar alguns exemplos? A pregação dos Salmos tem muitos desafios, né? Não dá para chamar de erros porque eles acabam sendo consolidados ao longo do tempo, né? E alguns deles passam até ser o jeito certo de fazer, embora teoricamente não sejam mais adequados. Mas a gente podia dizer, por exemplo, existe uma ênfase muito grande em tentar encontrar a história por trás dos Salmos. É verdade que todos eles têm uma história que gerou e que provocou aquela escrita, mas o intuito do salmista não foi contar a história. Se ele tivesse essa intenção, ele fazia uma narrativa, ele contava o que aconteceu. Uhum. Então, em alguns salmos, inclusive, há algum registro, alguma nota nesse ponto histórico. O salmista quis trazer a sua experiência. Ele quis trazer o seu testemunho. Então, ainda que é possível entender um pouco do contexto histórico, entender como que o salmista se expressou no salmo em si, é um elemento que eu acredito que precisa ser melhorado ou mais observado, né? Então, quando o Salmo 23, esse é clássico, né? Então, a gente tenta recuperar Davi com as suas ovelhas, Davi enfrentando as suas dificuldades, mas o Salmo, por exemplo, ele tem outras figuras, o próprio Salmo 23. A figura do pastor é uma delas, mas a figura do hospedeiro, né, é uma outra figura muito importante ali. A figura do rei que manda uma escolta, é uma figura presente no Salmo. Então, quando eu reduzo o Salmo 23 à experiência pastoril de Davi, eu perdi parte daquilo que o Salmo está trazendo para nós, por exemplo, tá? Outras coisas acontecem, dificuldades em relação à aplicação. Então, o quanto que podemos trazer de aplicação daquilo que os salmos trazem. Os salmos imprecatórios são os mais
contundentes nesse desafio, né? Em muitos lugares, o salmista expressa o seu desejo de juízo e de condenação em relação aos seus inimigos, e então alguns entendem que esses salmos eles não devem ser pregados, ou que eles não devem servir para nós de orientação, né? E é verdade que há um uso perigoso disso, né? Mas nós reconhecemos toda a Escritura como palavra de Deus. Então, ao escrever o artigo, eu procuro de alguma forma lembrar esse princípio e apresentar caminhos pelos quais a gente pode caminhar. Quais são outras peculiaridades ou diferenças? Pregar nos Salmos é diferente de pregar em outros textos da Bíblia? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Pregar nos Salmos tem uma diferença que é a constatação óbvia e direta de que é a voz do homem falando com Deus. Nem todos os salmos são assim, existem salmos onde Deus fala com o homem, mas a sua grande maioria são salmos onde há a palavra do homem para com Deus, e esta é uma relação diferente que nós precisamos refletir, e o artigo procura refletir sobre isto, tá? Porque quando nós temos Deus se manifestando a sua palavra, seus mandamentos, as suas ordenanças, nós temos uma postura. Mas quando nós estamos diante do testemunho do salmista, diante da sua experiência peculiar, diante daquilo que ele incentiva os seus irmãos a fazer, como é que eu consigo discernir nesse contexto a voz de Deus, a palavra de Deus sendo trazida, né? Então, há algumas pessoas, por exemplo, que questionam a autoridade de orientação e de direção que os salmos podem ter. Consideram ele palavra humana e não palavra divina. Então, esse é talvez a grande peculiaridade, né? Entender como que o salmista, ao apresentar a sua experiência, está sendo um instrumento de Deus para formar a nossa experiência cristã. Essa é a ideia principal que a gente está trabalhando no artigo. A experiência do salmista com Deus foi colocada ali para servir de modelo, de ponto de reflexão sobre a nossa experiência com Deus. E como se não bastasse em forma de poesia, não é? O que você pode ajudar-nos a respeito disso? A literatura poética ela é bastante rica, pela sua beleza, em primeiro lugar. Então, é por isso que a gente gosta de ler nas nossas liturgias, por isso que os salmos, eles habitam a nossa música, né, os nossos cânticos. Então, existe em si algo belo, prático, algo memorável que a poesia traz para o leitor, né, de um modo geral, né? Para o pregador, que esse é o nosso enfoque, ela traz um desafio, que é o desafio de conseguir apropriar-se das ideias e dos valores que estão sendo apresentados, né? Então, o salmista ele vai expressar sentimentos. E ele vai usar a linguagem figurada para esses sentimentos. O salmista vai apresentar pedidos e ele vai se utilizar de figuras de linguagem para alcançar aquilo que ele almeja. Então, o pregador terá que apropriar-se desse contexto, né, apropriar-se dessas figuras, compreender como elas funcionam no desenvolvimento da questão tratada pelos Salmos, e aí, então, levar a igreja a boa compreensão daquilo que o Salmo pretende ensinar, aquilo que o Salmo pretende demonstrar, aquilo que o Salmo pretende recorrer dos crentes. Por ser poesia, me parece que é mais fácil nos Salmos cometer aquele erro de fazer uma apropriação sentimentalista na qual eu coloco a minha história, eu imponho a minha história e os meus sentimentos, a minha subjetividade sobre o texto, e alguns até dizem que é isso que deve ser feito, não é? É isso que deve ser feito? Veja, é muito difícil impedir isso, mas quando a gente pensa no contexto de palavra de Deus, nós temos que usar uma outra
estrutura para essa sensação. Primeiro os sentimentos que estão sendo apresentados são os do salmista. E aí eu posso me identificar com os sentimentos do salmista. Tá? Quando nós falamos de pregação expositiva, talvez isso nos ajude um pouquinho mais nesse desafio, porque é verdade, existe até algumas lista de leitura, né? Que diz, quando você está triste, leia o Salmo tal. Quando você está confiante, leia o Salmo tal. Então, é verdade que se eu vou conseguir encontrar um Salmo que corresponda ao meu sentimento, ou corresponda à minha alegria e assim por diante. Mas quando nós entendemos o Salmo como ensino da palavra de Deus, como revelação de Deus, eu tenho que entender que o Salmo também está moldando pela sua história, pelos seus temas, aqueles sentimentos que eu tenho que trabalhar, aquilo que eu tenho que enfrentar. E é nesse sentido que a pregação nos Salmos é muito interessante. Por quê? Porque ela traz um preparo para a vida cristã. Então, talvez hoje, um tema recorrente do Salmo são os inimigos que perseguem. Então, a maioria de nós não tem ninguém ali com uma espada, com um arco, né, contra nós. Né? É mais fácil você encontrar alguém que fala mal de você, mas não todo dia, nem toda noite, como acontecia com o salmista. Mas, à medida em que você aprende a ver como Davi ou como outros salmistas lidaram com a perseguição e a oposição, você se torna preparado. Eu vejo hoje muitos crentes temerosos com a situação política, a situação cultural, né? Com medo de que a igreja venha a ser perseguida. Bom, esse é um sinal claro de pessoas que não foram ensinadas ou instruídas nos Salmos. Porque os Salmos falam desse conflito e falam da segurança que a gente pode ter quando o inimigo se levanta, quando as nações se levantam, quando as águas espumejam. Nós temos muitos relatos que mostram que não estamos sós e nem desamparados em situações como essa. Mas nós nunca nos identificamos com isso. Vamos esperar uma perseguição surgir para que eu vá até o Salmo 46, vou esperar uma perseguição surgir para que eu encontre um salmo que me ajude nela. Né? Dario, tem sido falado a respeito de pregação cristocêntrica. Dá para fazer isso no livro dos Salmos? Como é que eu encontro Cristo nos Salmos? Ou é só Salmo messiânico que fala de Jesus? Tá. O conceito de Salmo messiânico é uma redução, eu acredito, né? Quando nós identificamos aqueles salmos que previram e que estavam, de alguma forma, associados ao ministério de Jesus. Esses salmos são conhecidos e eles têm o seu ensino, a sua aplicação bem direta e bem clara. Mas, se a gente entender os salmos como a voz da humanidade diante de Deus, nós temos sempre que lembrar que o representante da humanidade diante de Deus é Jesus Cristo. Se a gente entende os salmos como orações, a gente tem que lembrar que Cristo é aquele que está ao lado de Deus intercedendo por nós. Então, nenhuma oração, nenhum pedido, ele chega a Deus à parte daquilo que Jesus Cristo faz por nós. Né? Nenhuma graça, nenhuma bênção, nenhuma vitória chega a nós à parte daquilo que Cristo fez por nós. Então, a própria relação do salmista com Deus tem, no aspecto da obra de Cristo, o seu grande fundamento. Até porque um dos temas centrais da relação entre Deus e o crente no Salmo é a justiça. Isso nos confunde um pouco, né? Porque o salmista está sempre ali dizendo, né, pleiteando a sua honestidade, pleiteando a sua justiça, pleiteando a sua retidão para que Deus o atenda. Muito bem, no momento em que eu vou refletir sobre este pedido, será que eu tenho essa justiça, essa retidão, esta piedade? Essas coisas vêm de Cristo. É Ele quem, de fato, tem essa autoridade. Então, eu costumo pensar no aspecto cristocêntrico nos Salmos, e essa é uma posição hermenêutica minha, né, de que o grande orador, né, aquele que está orando nos Salmos, é o próprio Cristo. Tá? Que Davi
tem as suas orações, vamos chamar assim, validadas, né? Na medida em que ele está vinculado a Cristo, né? Ele está em Cristo nesta relação. Então, todos os salmos que falam do rei, todos os salmos que falam do reino, todos os salmos que falam da necessidade do povo de Deus, são salmos que têm Cristo no centro, certo? Porque é Cristo quem dá sentido a todas essas ações. O outro lado são os salmos penitenciais de confissão, né? Onde o salmista pede perdão a Deus pelos seus pecados. Cristo não é mencionado ali, mas todos nós sabemos que o perdão dos pecados ele só pode ser de fato concedido por causa da obra de Cristo e do seu sangue derramado. Então, o que vai nos desafiar na pregação dos Salmos é trazer este elemento que não está na superfície, tá? E por isso esse salmo não é chamado de messiânico, né? Mas ele está na base. Tá? É por causa da intercessão de Cristo que os nossos pedidos e as nossas angústias chegam a Deus. É por causa da obra de Cristo que os nossos pecados são perdoados, né? E que Deus derrama a sua bênção e o seu cuidado sobre o seu povo. Para terminar, Dario, a gente falou um pouco a respeito do preparo do sermão a partir do livro dos Salmos. E a entrega? O que teria de peculiar na pregação em si? A hora que a pessoa vai ao púlpito, então ensina ou prega a partir do livro dos Salmos. Ok, é possível fazer a pregação de muitas formas, né? A exposição versículo a versículo, explicando as figuras e dando clareza ali às figuras de linguagem. É possível pregar usando os blocos, né? Os salmos eles têm uma estrutura de estrofes, estruturas de coros, que também podem ser utilizadas como instrumento de pregação, dando ali a cada um desses blocos um tópico, um tema, né? Eu propus nesse artigo que a gente tentasse olhar um pouquinho mais distante do ponto de vista mais teológico, né? Então, aspectos ligados à adoração, né? O que de Deus está sendo manifestado neste salmo, né? Aspectos ligados à condição humana, quais são as nossas necessidades, quais são os temas que nós colocamos diante de Deus, né, e quais aqueles que nós precisamos, né, identificar. Aspectos ligados ao relacionamento com a igreja, então a chamada à adoração, o relacionamento com aquele que nos persegue, aquele que nos faz mal, o incentivo àquele que está afastado. Então, eu creio que na entrega dos sermões, nós podemos usar vários formatos, mas os objetivos colocados ali, né? Promover a adoração, promover a confiança em Deus, promover um desejo pela justiça, né? Então, a gente vê nos Salmos que o salmista estava ali diante de Deus com um desejo de agradar a Deus. Então, na hora de aplicar o sermão, na hora de chamar a atenção para o ensino daquele salmo, além do aspecto estético, além de usar o salmo para dar voz aos nossos sentimentos, eu creio que o pregador ele deve esforçar-se para dizer o que aprendemos neste salmo, o que está sendo proposto para nós de Deus para o nosso crescimento na vida cristã. Muito bom. Dr. Dario é professor do Andrew Jumper na área de pregação e também atualmente vice-diretor da nossa escola. Foi um prazer recebê-lo aqui no FIDS Reformata. Que Deus lhe abençoe grandemente e também a você que acompanhou o nosso programa. Até a próxima.